Olá, que bom que você está aqui conosco novamente no programa Independente. A gente vai falar sobre um assunto durante 2 programas independentes, que são os vícios e as dependências. Num programa nós vamos falar sobre o vício e a dependência em relação à afetividade, a relacionamentos amorosos, relacionamentos de família. E o de hoje nós vamos falar de outros vícios, que não só o das drogas. O vício da comida, o vício da atividade física, não é só a droga que pode causar uma dependência na pessoa. E para falar sobre isso está aqui conosco o Evandro Alcântara, psicólogo, que fala super bem, sabe de todos os assuntos, né, Evandro? Obrigado, quem dera. Eu sei que eu preciso aprender muito mais. E é uma honra estar aqui com você, com essa meninada bonita, aqui com a doutora Raquel também. É uma delícia, a gente já está acostumando você como entrevistado, viu? Muito legal, Obrigado, muito legal. É uma honra estar aqui. E a Raquel, que a primeira vez participa conosco, Raquel Ruiz, nutricionista, e os jovens da Matriz São Sebastião, do grupo de oração, né, da Matriz São Sebastião. Um prazer estar com vocês aqui. Vocês devem ter bastante dúvida, né? Uma nutricionista e um psicólogo deve estar cheio de dúvidas, né? Antes da gente ouvir o que vocês têm para saber, o que vocês querem saber, vamos assistir um VT conosco. O vício é qualquer atividade que o indivíduo não consiga controlar, o que gera comportamentos repetitivos e destrutivos que prejudicam a qualidade de vida da pessoa. Tem tantos que eu nem sei qual. Quais são os seus vícios? Comer muito eu adoro. Comer muito, comer bem. A barriga tá cheia, tá vontade de comer. Então eu tenho certeza que não é mais fome, é vício. Entendi. E como você se sente se por acaso você não puder comer ou tiver que parar de comer? Eu me sinto aqui, parece que fica aquela coisa, aquela gastura por dentro, entendeu? Aí eu tenho que mastigar alguma coisa. Tem sim, de academia. De academia. Se você não pode ir pra academia, de repente você machucou, qual é a sensação que você tem de não poder ir? Bom, eu fico nervoso, bastante nervoso, né? Tipo, a sensação é, assim, como se eu tivesse perdido algo durante meu dia. Entendi. E assim, como que surgiu esse seu vício? Por que surgiu? Surgiu por causa de um problema que eu tenho no joelho. Aí eu comecei a fazer o tratamento e terminou virando um hábito e pra mim é algo assim que se eu não pratico eu não me sinto bem. Tive de chocolate, mas não tenho mais, isso faz anos já. O que você sentia quando você não comia chocolate? Era um certo desespero, tinha que ter toda vez, todo dia, pelo menos uma vez por dia, tinha que ter chocolate. Celular. Por quê? O que acontece? Como você adquiriu esse vício? WhatsApp, Facebook, acaba adquirindo esse vício. Aí a gente fica mexendo, você fala, não, agora não. Aí você acaba, não tem como. Tá certo. E se você não puder mexer o celular, acabou a bateria, o que acontece? Aí eu fico louca, eu coloco na tomada e fico mesmo assim, na tomada. A gente pode dizer que vício é um hábito ruim? O vício é um hábito ruim, porque ele tem como característica... O vício é um ladrão, Sandra, essa é a grande verdade. Você pode ver que tem pessoas que falaram, olha, eu sou viciado, por exemplo, em redes sociais, eu sou viciado em celular, sou viciado em smartphone, essas coisas todas. Rouba horas, rouba a convivência, né? Pessoas viciadas em outras coisas, como, por exemplo, na comida, rouba a saúde, rouba a estética, rouba o prazer de viver de outra forma, né? De viver de uma forma mais saudável. Existem hábitos bons, mas o vício é sempre ligado a alguma coisa ruim, né? Essa que é a questão. E tanto o hábito quanto o vício, eles têm um ponto de partida. Então, se eu tenho o hábito, por exemplo, de ter uma boa alimentação, é porque em algum momento eu aprendi ou eu fui buscar ajuda de desenvolver uma boa alimentação. Se eu tenho o vício de ter uma má alimentação, é porque, de repente, em algum momento da minha vida, que eu estava solitário, que eu estava triste, eu encontrei na comida um consolo. E aí, lógico... Ficou um hábito. Ficou, exatamente. Eu fui praticando, e agora eu não consigo me ver livre disso. Não consigo, né, me desvencilhar. Raquel, interessante, na hora que a gente assistiu o VT, né,
Que o rapaz falou assim, não, eu como e já não cabe mais. Já me sinto satisfeito e continuo comendo, né? Exatamente. E por que Mas acontece é porque é isso, né? A pessoa acaba perdendo também um pouco da referência do que é esse estar satisfeito, né? Então, a gente começa, quando a gente fala em vício em alimentação, a gente está falando aí de muita ação hormonal, em que a gente acaba, ao longo da vida e desses hábitos todos ruins e que a gente vai adquirindo, a gente acaba, como se a gente desregulasse nossas glândulas. E elas ficam mesmo desbaratinadas e aí vão trazendo esses efeitos para a gente de perda dessa receptividade. Assim, eu já não sei mais até onde é o ponto em que eu tô cheio, até onde eu como por vontade, até onde eu como para matar saudade, né? Enfim, por milhões de motivos. Quem quer começar a falar que vício tem? Júlio, pode falar, Júlio. Então, Raquel, eu tenho 2 vícios, que é batata frita e Coca-Cola. Eu queria saber se tem algum jeito de eu maneirar um pouco ou parar de comer batata frita e Coca-Cola. Se tem cura, se pode dizer assim, né? Se tem cura, boa. Júlia, eu acho que sempre tem, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que sempre tem jeito a partir do momento em que a gente entende primeiro, né? Então, você enxerga o seu problema e aí você se dispõe a tratá-lo. Então, é aí que a gente vai trabalhar, né? Primeiro que assim, quando a gente fala de um refrigerante, a gente está falando de uma alta dose de açúcar. Isso realmente traz dependência para o nosso organismo. E aí é independente desse açúcar. Tem gente que precisa do chocolate todo dia, tem gente que precisa, enfim, de um doce de fato de padaria, tem gente que quer uma bolachinha todo dia, mas isso para nós traduz o açúcar. O refrigerante em si, ele ainda tem ali algumas substâncias que são estimulantes, então acabam te trazendo uma sensação de bem-estar mesmo naquele momento. E aí, ao longo do seu dia, você acaba buscando isso, talvez você não tenha, não tenha enxergado isso em outras coisas, enxerga no refrigerante, então você precisa dele todo dia, né? A batata frita também acaba te dando essa sensação de prazer aí, de saciedade, até por conta da gordura, né? Seu corpo talvez peça combustível naquele momento para trabalhar, e você encontra um combustível rápido, que é o açúcar, né? Então, é aí que se torna vício, na verdade. Porque ele pede combustível, você encontra uma fonte rápida e você dá combustível para ele naquele momento. Rapidamente ele esgota e ele vai te pedir de novo e você vai nessa fonte rápida. E isso se torna um vício, porque se torna um ciclo, né? E Raquel, talvez quem esteja nos assistindo também não sabe Sim. a grande diferença entre compulsão e vício. O que você pode falar sobre isso pra gente? A compulsão é quando a gente come por aquele momento, né? Assim, aquela coisa desenfreada. Peguei um pacote de bolacha recheada, comi inteiro e eu só me dou conta quando ele termina. E aí eu falo, nossa, mas eu comi todinho, né? Mas onde foram parar essas bolachas? E é aí que a gente se dá conta. Então, assim, a compulsão, para nós em alimentação, a gente vê muito assim, nesse momento desenfreado em que eu busquei aquele alimento e nem percebi o que eu fiz. O vício não, é essa ação cíclica, eu preciso disso todo dia, todo dia, todo dia, né? E a gente vai moderando isso com fibra, a gente vai moderando isso entendendo em que momento o seu organismo está de deficiência e vai cobrindo as deficiências dele. Só complementando uma coisa importante, a compulsão ela é acompanhada da culpa. Que nem a Raquel falou. Eu como um pacote de bolacha e falo, puxa vida, eu não devia ter comido esse pacote de bolacha. Tal. A dependência é normal, o seguinte discurso. Olha, meu médico disse que meu colesterol está lá nas alturas, mas não estou nem aí, eu gosto. Eu sou um bom de garfo, eu sou né? Não quero nem saber. Eu não vou perder esse prazer. E a pessoa ela vai em busca. Ela acaba indo em busca. A pessoa que sofre de compulsão, ela sofre. Ela sofre porque é acompanhado da culpa. Então, ela vai, por exemplo, no fast food, ela come, né, compulsivamente, daí ela fala, puxa vida, não devia ter vindo aqui. Ela, que coisa, eu não me controlo, eu sou isso, eu sou aquilo. Acaba tendo até uma questão de baixa estima. O dependente é diferente. Ambos precisam de ajuda, né? Só que são coisas distintas. O dependente, muitas vezes, ele nem sabe que ele tem essa doença, que ele tem essa dependência, né? Ele acha que é algo normal. E culturalmente, a pessoa fica mais gorda, não, é um gordinho simpático, sei lá, e ela alimenta aquilo, né? Ela sabe que ela está, de repente, ela não está com privação, ela não está com fome,
Mas ela fala assim, não, eu fiz aqui um bolo para meus amigos e tal. Ele vai em busca disso, ele não está nem aí, né? E precisa de ajuda. Ambos precisam de ajuda, né? E é importante a gente entender isso, porque, tirando, logicamente, fatores orgânicos, que aí vai precisar de uma medicação e tal, a gente precisa entender no que a pessoa está realmente se escorando, né? Se é num término de um relacionamento, na perda do emprego, numa carência afetiva, e aí vai. Então... Poxa, é interessante que assim, não precisa de especialista nem médico nenhum para falar que a gente está fora do peso, ou que a gente está viciado na internet, porque a gente acorda e já quer saber o que tem no Facebook. Não precisa ninguém, né? A gente sabe. Então, é só querer, é o tal da teoria e da prática, né? Como deixar o negócio, deixar de ser teoria e na prática mudar um hábito, né? Vocês sentem que tem um vício e que não precisa o pai e a mãe falar, vocês ficam dependentes daquilo? Matheus, quer falar, Matheus? Ah lá, Matheus vai falar agora. Não, eu falo isso porque há um mês atrás eu meio que passei por isso. De não se sentir bem mais com nada e falar, não. E principalmente, como o irmão falou, né? Coca-Cola e pizza, pra mim, é acabar. E de uns tempos pra cá, eu tenho me policiado bastante com isso. Em vez de comer porcariada, porque a gente se sente meio ruim, como você falou, pô, a gente se vê que a gente tá fora de peso, a gente acaba não se sentindo mais legal. Aí, de uns tempos pra cá, e como o corpo da gente vai se acostumando, né? A gente, às vezes, é acostumado a comer a rodos desenfreadamente. Quando a gente também começa a comer menos, comer mais certo, menos porcaria, o próprio corpo vai se adaptando ao seu novo hábito, à nova alimentação. Interessante. E o legal, né, Evandro, ouvindo ele falar, é que é sempre querer tapar um buraco, né? Isso. Emocional, algo que você não está bem, né? Você não está bem. Até quem é viciado em academia, por exemplo, tem um corpo lindo, maravilhoso, mas não consegue passar um dia sem fazer atividade física. Tanto que, assim, você nota na academia, em alguns casos, os extremos, né? A gente está acostumado a dizer, às vezes a academia parece que é para quem não precisa ou para quem não adianta. Então, o cara pesa 400 quilos, não adianta. A moça é linda, né? Não precisa. Mas, às vezes, aquela interação, aquela coisa toda, serve como um vetor, um vício. E tem uma diquinha que pro Júlio, né, para todo mundo, para nós mesmos. Tem um texto bíblico que diz assim, resistir à tentação e ela fugirá de vós. Para certas coisas na vida, se você resistir 5 minutos, né, passa à vontade, né? Então, precisa primeiro ter esse movimento. Fala, não, eu vou aguentar um tempo aí. 5 minutinhos, sabe? Que você vai ver que você não vai ter aquela avidez, né? Tamanha, vai reduzir. É uma dica. Né? Bom, depois dessa dica, a gente vai para o intervalo e já volta.